alguns tribunais, assim, mudam o curso da história, né? A gente pensa em Nuremberg ou até nos julgamentos das bruxas de Salem. Mas um dos julgamentos mais famosos de todos os tempos, o de Jesus, não aconteceu numa corte romana, como a gente às vezes imagina. Ele foi, na verdade, julgado por um conselho judaico. Um conselho que era incrivelmente poderoso e, ao mesmo tempo, super dividido. E é nesse conselho que a gente vai mergulhar hoje, o Sinédrio. Qual era a missão desse grupo? Era só um tribunal religioso ou algo muito maior? Nossa análise vai usar como base um artigo detalhado para a gente explorar as origens, a estrutura de poder, os conflitos e o legado do Sinédrio. A ideia é entender como ele funcionava, tipo como uma Suprema Corte, um Congresso e, sei lá, o Vaticano tudo junto numa das épocas mais turbulentas da história. Ok? Vamos começar a desvendar isso. A definição básica que o artigo nos dá é que o Sinédrio era o Conselho Supremo Judaico. Isso durante o período do Segundo Templo. Era o principal órgão de governo na Judéia, né? Responsável por julgar tanto questões religiosas quanto civis. Em tese, a maior autoridade para o povo judeu. Essa é a definição, de livro, e está correta. Mas na prática, eu acho mais útil pensar nele menos como um conselho e mais como o epicentro de um terremoto político, assim, constante. A origem dele já mostra isso. Simbolicamente, a ideia vem dos 70 anciãos que ajudaram Moisés lá no deserto. Mas a instituição que a gente conhece com poder de verdade só se solidificou bem mais tarde. Foi sob a dinastia dos Asmoneus, ali pelos séculos 2 e 1 a.C. Aí sim ele virou o centro de tudo. E um ponto que o material de base destaca é que não existia só um sinédrio, certo? Havia uma hierarquia. Exatamente. Tinha o Grande Sinédrio, em Jerusalém, com seus 71 membros. Esse era a autoridade máxima, a verdadeira Suprema Corte. Mas nas cidades menores, existiam sinédrios locais, com menos gente, que funcionavam como tribunais regionais, sabe? Cuidando dos casos do dia a dia. Pensa no Grande Sinédrio como STF e os outros como os tribunais estaduais. Entendi. Mas aí chega um novo jogador nesse tabuleiro. Roma. Em 63 a.C., eles conquistam a Judéia. O que acontece com o Sinédrio? Eles acabam com tudo. Não, e essa é a genialidade dos romanos, né? Eles não acabaram com o Sinédrio. Mantevem, porque era mais fácil governar através de uma estrutura local que o povo já respeitava. Só que tinha um porém, assim, gigantesco. Roma colocou um freio importante no poder do conselho. O governador romano tinha a palavra final, sabe? Ele supervisionava as decisões mais críticas. Isso criou uma tensão constante. Um tipo de governo compartilhado, onde o sócio majoritário era sempre Roma. É aqui que a coisa fica interessante de verdade. Quem eram as pessoas sentadas nessas 71 cadeiras? O artigo descreve uma composição que... olha, parece uma receita para o conflito. E era exatamente isso. Você tinha 3 grupos principais. Primeiro, as famílias sacerdotais mais importantes, a elite. Depois, os anciãos, que eram líderes comunitários leigos, tipo homens de negócios, chefes de clãs influentes. E por fim, os escribas, que eram os nerds da lei, os especialistas. Era uma mistura de poder religioso, poder econômico e poder intelectual. E quem liderava esse conselho tão dividido? Tinha uma figura central, um presidente? Sim, e era a figura mais poderosa de todas, o sumo sacerdote. Ele tinha o título de Nazi, que significa príncipe. Mas imagina a pressão. Ele não só liderava os debates, como tinha que mediar o conflito constante entre as duas facções que dominavam o Sinédrio e, no fim do dia, responder aos romanos. Cara, era um dos cargos mais difíceis do mundo antigo. E essas facções? O artigo pinta um quadro de rivalidade, assim, intensa. De um lado, os saduceus. Pensa nos saduceus como a aristocracia conservadora. Eram as famílias ricas de sacerdotes que controlavam o Templo de Jerusalém. O templo era a principal fonte de poder e de dinheiro da nação, né? Teologicamente, eles eram muito literais. Só aceitavam a Torá escrita, os 5 primeiros livros da Bíblia. Para eles, se não tivesse escrito ali, preto no branco, não valia.
E isso incluía coisas como a ressurreição dos mortos ou a existência de anjos. Eles rejeitavam tudo isso. Então, de um lado, você tem essa elite do templo, os saduceus, que basicamente diziam, se não está escrito nestes 5 livros, não conta. Mas a vida real é muito mais complicada que isso, né? Como as pessoas lidavam com questões do dia a dia que não estavam no texto original. E aí é que entram os fariseus. Eles eram os mestres da adaptação. Eram estudiosos, muitos de origem mais humilde, que diziam que, junto com a Torá escrita, Deus também tinha revelado uma Torá oral, uma tradição de interpretações que permitia aplicar a lei a qualquer nova situação. Era como se a Torá escrita fosse o sistema operacional e a Torá oral fosse a atualização de software, sabe? Isso a mantinha relevante. Por isso o povo comum se conectava muito mais com eles. Não era só teologia, era política pura no dia a dia. É quase como uma disputa entre juízes originalistas, que só aceitam o texto literal da Constituição, e outros que defendem uma Constituição viva, que se adapta aos tempos. A briga é a mesma, só que há 2000 anos. Analogia perfeita. E essa disputa definia tudo. Cada julgamento, cada decreto, era um campo de batalha entre a visão elitista e centralizada no templo dos saduceus e a visão mais popular e flexível dos fariseus. Ok, então com esse cabo de guerra interno, qual era o alcance real da autoridade deles? Eles podiam mesmo governar? Sim, e o alcance era imenso. Na teoria, a autoridade deles abrangia a vida religiosa, civil e judicial de toda a comunidade judaica. Eles eram a mais alta corte de justiça e o principal órgão legislativo. Podiam julgar desde uma briga por terras até declarar guerra, fixar o calendário de festas ou julgar um falso profeta. Então eles podiam, por exemplo, condenar alguém à morte. Podiam. Eles interpretavam a lei mosaica e, para certos crimes como blasfêmia, a pena era a morte. Eles podiam conduzir o julgamento, ouvir as testemunhas e proferir a sentença de morte. Mas, e esse é o mais importante da história, eles não podiam executá-la. Ah, aí entra o asterisco gigante chamado Roma. Exatamente. Se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos a limitação mais crucial. A execução de uma sentença capital era uma prerrogativa do poder romano. O sinédrio podia condenar, mas a ordem para execução tinha que vir do procurador romano. Eles tinham o poder de julgar, mas não o poder da espada. E o julgamento de Jesus se torna o exemplo perfeito dessa encruzilhada jurídica e política. É o caso clássico. O sinédrio o acusa e condena por blasfêmia, um crime religioso gravíssimo pela lei judaica, cuja pena é a morte por apedrejamento. Mas eles não têm o poder de executar, então precisam levar o caso para Pôncio Pilatos. O problema é que blasfêmia contra o Deus dos judeus não significa nada para a lei romana. Pilatos provavelmente diria: olha, isso é um problema de vocês, se resolvam. Então eles tiveram que traduzir a acusação por uma linguagem que Roma entendesse e temesse. Precisamente. Eles reformularam a acusação. O que era um crime religioso virou um crime político, sedição. A acusação passou a ser: ele se autoproclama rei dos judeus. Isso sim era um desafio direto à autoridade de César. Ser um rei sem a aprovação de Roma era traição. E para esse crime, a pena romana era clara e brutal: a crucificação. Foi essa manobra legal que selou o destino de Jesus. Essa dinâmica de poder com Roma devia criar situações explosivas. O caso de Jesus é o mais famoso, mas essa tensão já existia antes, não é? O artigo fala de um confronto com Herodes o Grande. Sim, uma história fascinante que o historiador Flávio Joséfo nos conta. Antes de ser o rei todo-poderoso, Herodes era só governador da Galileia. Ele capturou e executou um grupo de bandidos por conta própria, sem passar pelo sinédrio. O conselho ficou furioso. Como ele ousa executar alguém sem a nossa autorização? Então convocaram Herodes a Jerusalém para ser julgado. E como foi isso? Ele foi, assim, humildemente? Nem um pouco. Ele apareceu com uma guarda pessoal fortemente armada, sabe, intimidando todo mundo. Anos depois, quando ele se tornou rei com o apoio de Roma, a vingança veio. Herodes expurgou o sinédrio, matando 45 dos seus membros que tinham se oposto a ele. Foi uma demonstração brutal de quem realmente mandava quando Roma estava do seu lado. E no Novo Testamento?
além do julgamento de Jesus, o Sinédrio continua sendo o principal antagonista dos primeiros cristãos, né? Constantemente. É mencionado 22 vezes. Foram eles que prenderam e julgaram os apóstolos Pedro e João por pregarem no templo. E foi o Sinédrio que condenou Estevão ao apedrejamento, no que é considerado o primeiro martírio cristão. Eles eram a instituição que tentava conter essa nova fé, que eles viam como uma heresia perigosa. A história do apóstolo Paulo também é incrível. Ele começa como um agente do Sinédrio e depois vira réu. É uma virada de 180 graus. No início, como Saulo de Tarso, ele recebe cartas do sumo sacerdote, ou seja, a autoridade oficial do Sinédrio, para ir a Damasco e prender cristãos. Anos depois, após a conversão, o jogo vira e ele é preso e levado a julgamento perante o mesmo conselho. E a defesa dele é uma aula de estratégia política. Para aí, como assim? O que ele fez? Sabendo que o conselho era um barril de pólvora de saduceus e fariseus, ele simplesmente acendeu o pavio. No meio da sua defesa ele gritou: "Eu sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos." Genial! Ele jogou a isca perfeita. Os fariseus acreditavam na ressurreição e os saduceus não. Exatamente. O julgamento dele virou um caos completo. Os fariseus começaram a defendê-lo, gritando: "Não encontramos nada de errado neste homem", enquanto os saduceus o atacavam. A confusão foi tão grande que o comandante romano teve que retirar Paulo às pressas para que ele não fosse, despedaçado pela multidão. Ele basicamente usou uma bomba teológica para implodir o próprio julgamento. Então, o que tudo isso significa? Como uma instituição tão poderosa, mesmo com essas divisões todas, chegou ao fim? O golpe de misericórdia veio em 70 d.C., com a destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos no final da Grande Revolta Judaica. O templo não era só um prédio, né? Era o centro econômico, político e principalmente a base de poder dos saduceus. Sem o templo, a classe sacerdotal perdeu sua razão de existir e sua influência despencou. O Sinédrio, como era conhecido, não podia mais continuar. Mas ele não acabou ali, certo? Ele se transformou. Exato. O Sinédrio não morreu, ele evoluiu. Foi restabelecido na cidade de Yavne, sob a liderança de um rabino fariseu brilhante, Yohanan ben Zakkai. E o foco mudou radicalmente. Deixou de ser um órgão de governo político para se tornar uma academia, um centro de autoridade legal e religiosa. A nova missão era: como ser judeu num mundo sem o templo. Foi o berço do judaísmo rabínico que a gente conhece hoje. O Sinédrio perdeu o poder político, mas, de certa forma, garantiu a sobrevivência do judaísmo. Mas esse novo Sinédrio, mais acadêmico, também enfrentou problemas, imagino? Muitos. Ele teve que se mudar várias vezes por causa das instabilidades e perseguições romanas. Foi para Uxa, Safarã e finalmente se estabeleceu em Tiberíades, na Galileia. Em tempos de perseguição mais intensa, eles até abandonaram o nome Sinédrio, que era muito visado, e passaram a se chamar de Beth Hamidrash, a casa de estudo. E então vieram os golpes finais do Império Romano, que a essa altura já era cristão. Sim, o imperador Teodósio I, no final do século IV, proibiu as reuniões do conselho e, mais grave, tornou a ordenação de novos rabinos ilegal, sob pena de morte. Isso cortou a linha de sucessão. Uma das últimas grandes decisões do Conselho, segundo o artigo, foi tomada numa reunião secreta em 358. Sob a liderança de Hilel II, eles criaram um calendário hebraico fixo, baseado em cálculos matemáticos. Foi uma medida de emergência para garantir que os judeus no mundo todo pudessem celebrar as festas nas datas certas. E o fim oficial? Veio em 425 d.C. O último presidente, Gamaliel VI, morreu. E o imperador Teodósio II aboliu o cargo de nazi e confiscou os impostos que sustentavam a instituição. Foi o fim de uma era. Então o Sinédrio se foi. Mas uma ideia tão poderosa assim, ela morre de verdade? O artigo menciona que a ideia de recriá-lo nunca desapareceu. Nunca. Ao longo dos séculos, vários pensadores, como o grande filósofo Maimônides na Idade Média, teorizaram sobre como o Sinédrio poderia ser legalmente restabelecido. Mas foram principalmente discussões teóricas. Até que no século XIX, alguém com poder de verdade decidiu tentar. E não foi qualquer um, foi Napoleão Bonaparte.
O que ele tinha a ver com o Sinédrio? Essa é a parte mais peculiar da história. Napoleão convocou o que ele chamou de Grande Sinédrio em Paris. Mas, como o artigo deixa claro, isso não tinha nada a ver com o sinédrio autêntico da lei judaica. Era puro teatro político. Ele queria um selo de aprovação kosher para as políticas dele. Uniu notáveis judeus da França e da Itália e fez uma série de perguntas diretas. Vocês, judeus, consideram a França sua pátria? A lei de vocês permite o casamento com não-judeus? Vocês vão obedecer às leis da França? Ele queria uma sanção religiosa para integrar os judeus como cidadãos franceses, nos termos dele. E como a comunidade judaica da época reagiu a isso? De forma dividida. Alguns, na França, viram com esperança, como um caminho para a cidadania plena. Mas fora da França, a maioria viu com um ceticismo enorme. O artigo cita judeus de Berlim que descreveram o evento como um mero espetáculo para entreter os parisienses. O próprio Napoleão, anos depois, admitiu cinicamente que a Assembleia tinha sido útil para os objetivos políticos dele. Não era uma restauração religiosa, era uma ferramenta de Estado. Que jornada! A gente começou com um poderoso conselho político-religioso em Jerusalém, o centro da vida judaica. Vimos sua transformação forçada depois da destruição do templo, numa academia de sábios no exílio, tentando preservar a lei, e terminamos com sua dissolução final e essa tentativa bizarra de ressurreição por Napoleão. E o legado mais duradouro é, sem dúvida, o daquela fase pós-destruição. Foi sob a liderança de um dos presidentes desse sinédrio reformado, Judá Hanasi, que a Mishnah foi compilada. A Mishnah é o primeiro grande compêndio escrito da lei oral judaica. Ela se tornou a base para o Talmud e, essencialmente, moldou todo o judaísmo rabínico dos últimos 2000 anos. O Sinédrio, como instituição política, morreu, mas seu trabalho intelectual garantiu a sobrevivência e evolução do judaísmo. O artigo nos deixa com um último detalhe histórico para refletir, quase uma nota de rodapé que abre uma porta imensa. Em 363 d.C., o imperador Juliano, conhecido como o Apóstata, por rejeitar o cristianismo, ele ordenou a reconstrução do templo em Jerusalém. Sim, um momento incrível, e o projeto falhou. Os registros históricos falam de um terremoto e, o mais curioso, da ambivalência dos próprios judeus em relação ao projeto. E isso levanta uma questão provocadora. Se o templo tivesse sido reconstruído no século IV, como a história do Sinédrio e talvez do próprio judaísmo e do cristianismo poderia ter sido diferente? Teria o conselho revertido à sua antiga forma, com poder político e sacrifícios? Ou seu caminho como uma academia de sábios focada no texto e na interpretação já estava traçado e não tinha mais volta?